Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram o empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton. Nossa, eu ia errar meu nome. É ruim hoje. E você que está nos acompanhando, curte, comenta, compartilha, deixa o seu comentário aí pra gente bater um papinho depois. Não se esquece de... Nossa, o que houve hoje? Não se esquece de se inscrever. Vamos falar devagarzinho. Faz um do exercício da caneta aí. Fazer um teste. Sempre acompanhado do nosso café Boni, o café selecionados, com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores para você que aprecia ou não aprecia um bom café. Vem aqui conhecer para você passar a apreciar algo que é de qualidade. Pare de tomar carvão pela rua, vem tomar um café decente. Nós ainda vamos ser processados pelas marcas de café. Eu não citei nenhuma marca, mas então. Vão se doer. E se você precisa de marketing, chama na ajuda Naju Mídia. A Naju é uma estrategista de marketing. O que isso significa basicamente? Ela não vai só sair na tua rede social fazendo postagens aleatórias, aquelas postagens táticas. Ela vai sentar com você, traçar uma estratégia de marketing para a tua empresa com o teu propósito. Aumentar seguidores, vender mais ou só ser mais conhecido na mídia social. Então ela bola uma estratégia específica e impulsiona o teu negócio. Precisando aumentar as vendas aí, entre em contato com a Naju Mídia. Isso aí. E se você precisa montar um ambiente corporativo, melhorar o seu escritório, montar um home office, comprar uma cadeira gamer, entre em contato com a VF Móveis. Os melhores móveis com qualidade, os melhores acabamentos, ergonomia, que é muito importante para você que fica muito tempo sentado, né? Cadeiras confortáveis. Entre em contato com a VF Móveis, o melhor lugar para você montar o seu home office. E também dá uma passadinha lá na Academia Atenas para dar uma fortalecida aí no esqueleto. É isso aí. E hoje estamos começando uma série nova, né, Cleitão? É isso aí, vamos tentar trazer um pessoal aí para falar um pouco de cursos, como profissões. Resolve o problema do Brasil. Ixi, Maria. Aperta o botão de reset. A gente sempre fala que a educação é a solução, né, Filipão? Então nada melhor do que conversar com o pessoal que está à frente. Exatamente. E estamos trazendo aqui hoje o professor doutor André de Lima, coordenador do curso de Engenharia de Produção da EEP, para falar um pouquinho do que é uma engenharia de produção, como é o curso, onde pode atuar, o que fazem, onde comem, o que comem, onde habitam. É isso aí. Obrigado, Lima, André. Obrigado aí pela disponibilidade de bater um papo aqui. Lima que já foi meu professor também. Exato. Não sou formado em produção, mas sou engenheiro. Isso aí. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. A iniciativa é muito boa, realmente, né? A educação é primordial, é o alicerce aí para a gente conseguir retomar aí o crescimento. Obrigado mesmo. Boa. Bom, o que é uma engenharia de produção? Vamos começar de cara. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Quando eu comecei a fazer a engenharia de produção, muitas vezes. Tem um monte de engenharia. Tem muita gente tem essa dúvida, né? Engenharia de produção, né? E o nome, né, não é muito convidativo, né? A produção acidental, o nome, né? A gente mundialmente é conhecido como engenharia industrial, né? Então o foco da engenharia de produção entra na gestão do negócio, né, operacional, e aqui no Brasil já tinha um curso que não é produção, que já chamava industrial, e aí ficou aquele impasse agora, né? Então a BEPRO, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, chegou num consenso, vamos ter que atribuir um nome aqui para o Brasil, né? Então o Brasil é o único país que a engenharia de produção é chamada como engenharia de produção. Então, o resto do mundo é industrial. O resto é industrial, né? E o foco como produção, com o desdobrar dos acontecimentos e do cenário global, no Brasil acho que é o nome que mais se adequa a esse ramo de atuação, né? Essa atribuição que o engenheiro de produção traz, né? Que não só a indústria, né? Mas qualquer... Eu costumo até brincar nas aulas, né? Onde o engenheiro de produção pode atuar. Acho que a melhor resposta para o que é engenheiro de produção é onde pode atuar. E sabendo onde pode atuar, né? Eu sempre costumo brincar. Não existe uma empresa hoje no mundo que não precisa melhorar. Então, toda empresa que necessita de tamanho, independente do tamanho, independente de ramo de atuação, então toda empresa que precisa de melhoria, cabe um engenheiro de produção para atuar. Contratar um engenheiro de produção.
Isso aí. Inclusive são vários desafios, né? Hoje, mundialmente, o grande desafio são os hospitais, né? A gente passou por um problema sério, né, da Covid, né? Então excesso de custo, falta de disponibilidade de recurso e a gente chamou, né? Então fomos chamados, né? Vários engenheiros de produção passaram a atuar insistentemente, né? Para poder alavancar e tentar amenizar a morte, né? Amenizar as perdas, né? Então o resultado que a gente vai buscar, então aumento de desempenho do que? Mais eficiência. Maior eficiência de toda a operação, né? Na linha de produção médica. E aí você conseguir ter um ganho diferente. Então tem histórico de alguns hospitais que tem ganhos assim milionários com algumas implementações de engenharia de produção. Então, onde pode atuar? Né? Sempre lembrar o que é engenharia de produção, é onde pode atuar em qualquer área, né, que precisa de melhoria. Então, né, hoje tem bancos correndo atrás de engenharia de produção, tem, né, vários setores aí que acabam impulsionando esse mercado. Né? Então a gente vem hoje com dois segmentos fortes, né? O ESG, e a indústria 5.0. Né? 5.0? A 5.0 já está na Alemanha hoje, né? A Alemanha foi a precursora da 4.0 e a 5.0 é o que? Lógico, tinha que ser na Alemanha. Ou no Japão ou na Alemanha, né? Isso, no Japão já está também, é que com a pandemia deu uma desacelerada e o Japão ficou um pouco fora, mas ele também está inserido nisso, que é justamente a qualidade de vida. Né? Então, o que é qualidade de vida? É meio ambiente, é operacional, né? Como que você está trabalhando, é satisfação em trabalhar. E aí volta de novo a engenharia de produção, né? Então não adianta eu só trabalhar, eu tenho que trabalhar e estar satisfeito com o que eu estou fazendo, sair daqui do emprego, não estar totalmente estressado, esgotado fisicamente, mentalmente. Então é como ponderar isso, né? E a 4.0 trouxe esse mercado, né, conturbado, né? Muita substituição do homem pelo robô, só que esse robô não compra, né? Então a gente começou a entender que a 4.0 tem um limite. Qual que é o limite? Não adianta eu ter só o robô trabalhando, que robô não compra carro, robô não compra motos, né? Robô não compra celular. Então eu preciso ter um ponto de equilíbrio, né? Lógico que o robô não vai sumir nunca mais, né? Ele está aí já, né? Mas ele vai ter que dividir, compartilhar espaço, né? E com o ser humano, que é o cara que vai mobilizar a economia, né? Então, só para eu entender, a 4.0, a gente até falava das indústrias escuras, né? Isso. Não tinha gente trabalhando, totalmente automatizada. Então, na 5.0 está voltando a mão de obra física do ser humano dentro da fábrica novamente. Buscar um equilíbrio, o trabalho de excesso, que tinha muito impacto na vida da repetitividade, muito movimento repetitivo. E aí a gente vai tentar colocar de novo esse operador, que não tem como fugir, né? Em alguns postos e trabalhar com qualidade de vida, né? Qualidade operacional e aí também pensando na parte da ESG, né? Que é a parte da economia circular, pensar no descarte correto de produtos, pensar em novos materiais, né? Por que eu tenho uma caneta que dura, né, 500 anos, né? Se a carga dela só dura um mês, né? Então, a engenharia de produção... E olha lá, né? Tem umas que nem funciona quando vem da fábrica, né? A engenharia de produção tem que pensar, isso aqui não está correto, não está coerente, né? Então, o que eu posso fazer? Estudar um material, por exemplo, um biomaterial, biodegradável, que possa ter esse viés, né? Então, esse pensar, né? A engenharia de produção vai ajudar bastante hoje no mercado, né? Então, é bem interessante e é assim que a 5.0 chegar no Brasil, que eu acho que o degrau está cada vez mais curto, né? Da revolução, da primeira revolução para a segunda foi um espaço imenso, né? Da segunda para a terceira já diminuiu, né? É exponencial. Então né? O negócio está exponencial e a 5.0 está batendo a nossa porta e vai precisar de muito profissional da engenharia de produção também, né? É um dos que vai para tentar, né, viabilizar esse negócio, né? Viabilizar esse cenário. Você acha que o Brasil está sempre, entre aspas, atrasado? Porque hoje as nossas fábricas, algumas ainda estão bem arcaicas, né? Ele está sempre chegando... A gente já entendeu a 4.0 efetivamente para estar migrando para 5.0? Como que é o cenário das indústrias? 4.0 no Brasil. No Brasil de forma eficiente. 3.0, vamos por aí. A 4.0 a gente seria uma empresa que está trabalhando já operacionalizando mais robôs, utilizando mais nuvem, Tem uma relação percentual? Tipo, uma empresa que consegue automatizar 70% do seu processo já é uma 4.0?
Não necessariamente não tem uma relação. Isso, mas ela começa muita coisa acontecer meio que, entre aspas, sozinho, né? O seu computador já tem um sensor que conversa com uma máquina e não precisa você estar direto, vai acabar o material, a ferramenta já está gasta, né? Então eu já tenho todo o sistema parametrizado, né? E ele consegue conversar um com o outro e fazer esse cara... a ideia inicial é que o ser humano vai para uma outra área mais inteligente, mais pensante, né? Mas não foi muito isso que aconteceu, né? Eu sempre brinco, né? Na indústria 3.0, né? A gente tinha lá o just in time na cena, e aí todo mundo veio com aquela ideia que é estoque zero, né? Então tinha empresas aqui na cidade mesmo, né? A gente presenciou isso, empresas vende tudo esse estoque, vamos trabalhar zero. Começou a dar pau, porque é má interpretação do negócio, né? Então a 4.0 também pode, né, tá em alguns momentos passando um pouco por isso. Hoje a gente tem um robô que hoje já pode trabalhar no meio do ser humano, né? Que antigamente a gente tinha o risco, de ele bater, acidente, né? Hoje não. Ele tem impedância calculada, a hora que, né, ele tem qualquer, né, possibilidade de choque, como ele está reduzindo a força, né? Então ele pode trabalhar junto com a gente. E o grande pau para a produção é muito legal, né? Porque eu quero aumento de capacidade, aumento de produtividade. O cara trabalha 24 horas por dia, 365 dias da semana, não engravida, não falta, fica doente, não fica bêbado, não se machuca jogando bola, não bate carro bêbado, não torce pro Corinthians, né? E causa menos acidente do que o ser humano. Então, mas aí é que a gente vem como contrabalancear isso, né? Então o desafio não é pequeno, é um desafio grande, mas é que se não for feito nada, essa curva, né, não fecha, né? Mais ou menos quando eu sempre brinco, quando o Ford olhou para, né, o estacionamento da empresa dele e viu que tinha meia dúzia de carros, né? E ele olhava para dentro da fábrica, tinha quase 5 mil funcionários produzindo carro, ele já conseguia fazer 1.000 carros por dia, né? E ele viu que a conta não fechava, né? Então ele reestudou o negócio dele, tanto que até hoje a gente utiliza bastante ferramenta do Ford, né? Não é a mais viável, mas é o que traz soluções, né? E ele falou, não, o primeiro passo, tenho que encher esse estacionamento. Ou seja, ele percebeu que... preciso do consumo, né? O ciclo tem que se fechar, né? O ciclo não fecha. E é o que a gente está sentindo um pouco hoje, né? A gente tem capacidade de produzir muito, mas a gente já não tem mais quanto produzir. E uma coisa que a gente vai começar a sentir falta é de profissional raiz, aquele profissional, o torneiro, o mecânico que isso já está em falta no mercado. Não tem mais. E não só preciso mais, e não preciso mais, não, pelo contrário, né? Tem uma parte de ajuste, de ferramentaria que eu preciso desse cara, né? E eu preciso desse cara mais qualificado. Mais qualificado, né? Então, e está sumindo. E os parâmetros são os mesmos. Eu estou com uma máquina CNC lá, mas ela está cortando. Tem uma velocidade de corte, tem um avanço, tem profundidade de corte, né? Então, a essência não mudou. Está sendo executado, né, por uma máquina que tem que ter por trás dela alguém que conheça, que domina esses parâmetros, e o mercado está sumindo, né? Não tem. Você fala, vou fazer um curso de usinagem, corre, bate em você, né? Então hoje a gente sente que vai mudar, né? A gente sente que se não mudar vai ser complicado. Vai ter um colapso. Vamos supor, o Covid nos ensinou, né? Nos ensinou que eu compro essa luva por R$19 a caixa, se eu não souber fazer e eu não tiver, eu vou ter que pagar R$200, né? Então a Covid não ensinou só o Brasil, ensinou o mundo inteiro para espera aí, eu não posso ser escravo de um único país, né? Então todo mundo está reaprendendo fazer a roda, né? E vai ser necessário, né? Então isso sinaliza um mercado diferente, né? Sinaliza em um curto espaço de tempo a gente tendo que reaprender a fazer o negócio, né? Porque ainda mais essa iminência, né? Embora esteja uma trégua aí com relação às guerras, né? Mas a gente, se existir um conflito que não é difícil de sair uma terceira guerra mundial, quem souber fazer, né? Tem um diferencial na mão. E o problema, por mais que o Brasil seja mais neutro nessas operações, se estourar uma guerra, o Brasil tem que tomar posição. Sim. Tomar posição, você vai perder de algum lado. Hoje a gente tem os dois principais players aí, que é os Estados Unidos e a China, e o Brasil é dependente dos dois. E a dependência é forte, né? De você querer comprar um celular, se não for de um determinado país, você não compra. Você acha que o Brasil, na sua visão, assim, onde o Brasil falhou, que ele não conseguiu se industrializar na história dele? Porque a gente vê a China, ela deu um boom e fez.
Os outros países foram se desenvolvendo industrialmente. O Brasil parece que ele está sempre engatinhando. Na verdade, foram facilitadores, né? Por exemplo, a China foi um facilitador, né? Aqui em Piracicaba mesmo, tem várias empresas que eram manufatureira que passou a ser comércio de peças, né? E por quê? Porque o cara tentava fazer, vou fazer essa peça aqui, na minha mão, de chão a chão, fica R$500. Ele passa esse mesmo projeto para a China, o cara manda na caixa dele, com a logomarca dele, por 200, né? Daí ele fala, por que eu vou fabricar? E aí depois ainda tem o cara que vai pôr eu na justiça porque vai falar que eu não paguei as férias dele. Então, e aí fica um negócio meio amarrado, né? Só que esse negócio não tem mais como, né? A gente já percebeu que, opa, espera aí, eu vou ter que voltar a fazer. Mas eu não vou poder fazer por 500, eu vou tentar fazer por 250. Eu vou tentar fazer por 250. Então, isso que acabou acontecendo. A China entrou com uma pegada muito forte, né? Num primeiro momento, aquela ideia de que não tem qualidade, né? E eles por isso que é barato, né? Eles assumem mas hoje já não é mais isso. Você vê os carros que estão rodando aí, tem muito carro que tem que tirar o chapéu e você vai ver. O processo da China foi o que o Japão também fez lá atrás, né? Produz, não importa a qualidade, vamos ganhar território, conforme vai ganhar dinheiro vai melhorando. Exatamente. E esse impulsionamento financeiro, né, que fez o Brasil melhor comprar do que grandes empresas multinacionais, que, né, alguns TCCs que eu oriento, né, como a minha área é produção, né, um foco em PCP, logística, né, alguns trabalhos que eu oriento tá dentro de multinacionais e a gente vê coisas, né, a gente estava capacitando num TCC fornecedores da China, né, porque uma multinacional não estava conseguindo mais se inserir no mercado com o valor do produto de reposição. O aftermarket dela não estava conseguindo. Então, o aftermarket dela hoje todo está sendo importado da China, já vem na embalagem e é colocado no mercado com a marca dela, que é forte, né? Ou seja, viabilização. Então, um pouco do que o mercado tem é isso. A gente sabe fazer, até teria know-how, tem expertise para fazer, mas não está acontecendo. E aconteceu muita exportação de mão de obra, né? Então, muitos engenheiros, muitos profissionais que estavam aqui no Brasil com potencial foram, né, cada vez mais, né? Cada vez mais, né? O Brasil ele passa por um processo muito maluco, né? Ao mesmo tempo que temos o melhor leque de benefício social trabalhista, em contrapartida isso afeta. Porque o chinês, eu estava numa matéria, lá não tem a dinâmica que a gente tem aqui. 8 horinhas por dia, limitada a 2 de extra, 44 semanal, 13º, férias. A justiça trabalhista lá não existe. Então não tem essa de, vou acionar a empresa por qualquer motivo, que foi o que você falou. Para produzir aqui eu tenho que contratar uma galera, vai me custar 500 e pode me custar mais se eu tomar um processo trabalhista, porque eu deixei de cumprir uma regra que eu nem sabia que existia às vezes. Então, passa pelo governo, não tem como. Sim. Se o governo não abrir o olho para flexibilizar de alguma forma, a gente vai ficar sempre importando produto e cada vez mais dependente. Produzindo café aqui, exportando para o exterior e comprando a cápsula do café com valor agregado. Então, o Brasil é um país de commodity. Commodity, a soja mesmo, a gente bate no peito, somos o maior exportador de soja, mas é interessante, né? Então, ou seja, agregar valor, que aí é a produção, né? Pegar esse produto que é soja, base, e agregar valor e vender esse produto com valor agregado é uma função, né, de projeto de engenharia de produção muito nítido, né? Sim, e a gente é muito deficiente nisso em vários segmentos, né? Tipo, a gente tem o café, que foi o exemplo que eu citei, a própria soja. E aí, além disso, a gente tem, por exemplo, o petróleo. A gente é autossuficiente em petróleo, mas a gente não refina. Exato. Aí, a nossa gasolina é mais cara que a dos Estados Unidos. Tem umas coisas que... É umas aberrações, né? Você fala assim, pô, ninguém vê isso, por que a gente está conversando disso aqui numa mesa em Piracicaba, no interior, e a gente olha para isso e fala, cara, não tem ninguém trabalhando nisso no nível nacional. Não é possível que só a gente esteja vendo essa controvérsia que é o Brasil. Aí são questões políticas que... vão impactar... Não, mas são interesses, mas... tipo, a gente tá só degringolando, cada vez mais dependente. E é aquilo que você falou, vai estourar uma guerra aí, ou até uma outra pandemia que pode surgir, a gente não tem... Esse tipo de reflexão que a gente está fazendo aqui, até puxando um gancho aqui, dentro de um curso de engenharia de produção, tem alguma coisa voltada nesse sentido? Assim, de, pensa Brasil, não pensa só no seu trabalho? Sim, a gente sempre tem algumas dinâmicas, algumas disciplinas que a gente procura colocar o aluno para
pensar fora, né? Fora, buscar exemplos do que aconteceu, crises, né? Sistemas que acabaram ensinando a gente, né? A gente consegue entender que a humanidade errou, né? E esse erro fez a gente aprender, né? Acho que a maior escola é o erro, né? Então, e aí isso é legal, né? Isso a gente consegue usar também como, né, na disciplina, nas cadeiras, né? Para poder trabalhar com esses caras aí. Então isso é bem interessante. Que da hora. É importante, né? Porque no fim é o que a gente está falando aqui. O cara vai lá, faz um curso de engenharia de produção, se forma, é uma mão de obra qualificada. Até você estava falando, fazer um ponto aqui, né? Os benefícios sociais, eles beneficiam mais a mão de obra não qualificada. Porque o qualificado, ele acaba dando um jeito, ele tem um salário melhor, ele monta um negócio dele, ou ele vai embora, que acontece muitas vezes. Então o cara vai lá, se formou em engenharia de produção, faz o estágio aqui, outro ali, trabalhou aqui no Brasil uns 5 anos, recebe a oferta da multinacional para ser transferido, o que o cara faz? Vai ficar aqui? Não vai. Queima o chão, né? Então, voltando àquele assunto da engenharia de produção, né, que é o engenheiro de produção, ele é um engenheiro, né, que você começou muito bem, né, você é engenheiro mecatrônico, né, na essência a gente tem como eixo principal a engenharia, né, então o que é ter essência em engenharia? Né? Então, são atribuições que o engenheiro tem, ou seja, um aluno de engenharia passa por um crivo, né, de disciplinas comum, na grande maioria, básica, né? E é esse eixo que forma o engenheiro. E só o fato de ser engenheiro tem algumas atribuições que o CREA dá. Né? Então, até brinco, você terminou a faculdade, você não é engenheiro, você é bacharel em engenharia. Você é engenheiro quando? Quando você tem associações, você vai fazer a associação. Então, eu sou bacharel em engenharia. Você vai fazer a associação, na entidade de classe, que na nossa é o CREA-SP, né, o CREA, e aí sim você se torna um engenheiro, que te dá direito a trabalhar, né, e ter as atribuições que o seu curso. Por exemplo, o nosso curso de engenharia de produção, quando eu montei, né, a gente montou ele em 2013, ele foi pensado para que o aluno que passasse por ele, né, integralizasse todas as disciplinas, ele tivesse a formação plena, ou seja, o engenheiro pleno de produção, ou seja, a atribuição do engenheiro de produção da EP, ele recebe todas as atribuições que o engenheiro de produção pode ter hoje, né? Então isso é interessante. Até teve uma adequação da BEPRO em 2021, acho agora, 22, né, que a logística deixa de ser logística e passa a ser supply chain, que é um nome conhecido mundialmente, né, que é a cadeia de suprimentos. Botaram o nome em inglês, lógico, né? Que é a cadeia de suprimentos. Agrega valor. A cadeia de suprimentos, que vai um pouco além da logística, né? A logística, quando a gente enxerga, ela é mais em loco, né? E também abriu uma área que é a área de entretenimento, né? Ou seja, o cara que é engenheiro de produção também pode pensar no entretenimento, ou seja, eu vou fazer show, espetáculos, uma Fórmula 1 em São Paulo, né? Como que eu organizo isso, né? Então essa organização precisa do conhecimento técnico-científico, né? E aí dentro desse prospecto eu tenho que pensar, né? Pensar em trânsito, pensar em acomodação das pessoas, pensar em recebimento portuário, que ele vai ou seja, eu vou receber via porto, né? Quanto que é o frete disso, é melhor receber aéreo, qual que é o tempo de deslocamento. Então tem muita coisa que tem por trás, né, desses bastidores, né, que a gente o engenheiro acaba batendo muito pesado, né? Então, mesmo numa Fórmula 1, né, o setup, né, que é justamente o box, o carro parou no box, tem uma engenharia muito forte ali pensando quem é. Um fluxo de um processo que cada vez mais eficiente. Sim, em alguns segundos é trocado o pneu, reabastecido o carro, né? Então, como que é a operacionalização disso? É uma engenharia de produção muito forte que tem por trás, né? Para cada vez mais você conseguir fazer mais rápido, né? Tem uma técnica japonesa, né, que chama SMED, é Single Minute Exchange Dial, ou seja, fazer tudo isso aí num dígito só, né, de minuto, né? Eles fazem isso, né, porque algumas operações, para você, estou injetando uma peça numa injetora de plástico, né? Eu vou mudar o molde e fazer um outro tipo de peça, né? A troca desse molde antigamente durava 7 horas, 8 horas. Fábrica, né? Parada, dinheiro pode, embora. Né? Hoje em dia. Então, o que aconteceu? O japonês falou: isso aí não pode, vamos pensar, né? Então, eles
sempre japoneses. Daí entrou o SMED na história, que é a troca rápida de ferramenta, né? Como que a gente pode fazer mais rápido? Então eles criaram o que chama de setup interno e setup externo. O que é o setup interno? Só posso fazer com a máquina parada. Setup externo, opa, a máquina está trabalhando, eu posso estar preparando, né? Por exemplo, pegar a caixa de ferramenta que eu vou usar para trocar esse molde. Aqui pronto. Já está aqui do meu lado. O molde novo, que eu vou substituir por esse, já põe aqui do lado. Ele precisa estar pré-aquecido, então eu não vou fazer o pré-aquecimento na máquina, eu já vou colocar um sistema de resistência, de aquecimento nele. A hora que eu colocar, ele já está na temperatura de trabalho. Já começa. Então é totalmente diferente, mas quem pensou nisso? Né? Então, o pensar nisso, né, tem muita engenharia de produção por trás. Mas aí, falando, eu nunca pensei em engenharia de produção dessa forma. Eu era bem limitado nesse aspecto. Eu trabalhei em indústria e a maioria do pessoal da produção fazia engenharia de produção. E eu sempre lá, é produção. Eu nunca parei para pensar dessa forma. Tem uma dificuldade em relação a isso. Eu tinha uma visão bem simples, mas do jeito que você está falando, cabe engenheiro de produção em qualquer empresa. Não, porque eu acho que uma palavra que resume engenharia de produção é eficiência. E processo. Aumentar a eficiência. É que o processo vai trazer eficiência, mas o fim é eficiência. Até confunde bastante com produtividade, né? Produtividade é o quê? É o quanto você consegue tirar mais daquele sistema sem investir nada. Ou seja, quanto menos você investir, quanto mais você tirou. Então, o nosso produto, né, enquanto engenharia de produção, é produtividade. Ou seja, conseguir fazer esses jumps, né, esses jumps de melhorias com menos, né, gastando menos ou às vezes gastando nada. Né? É um caso que entra dentro da área de supply chain, cadeia de suprimento ou logística, né, é o caso por exemplo, papel higiênico neve. Os caras não fizeram nada. Né? O que eles fizeram? Achataram o papel. Né? Só que ali eles diminuíram na embalagem 25%. Na carga, a cada 4 caminhões ele tira um. É 25% a menos, né? No estoque, né? O espaço que ele economizou. Então, é uma sacada muito simples, que aumentou a produtividade. Que depois que fazem, falam, nossa, era óbvio, né? Só que gerou o quê? Não gerou custo nenhum. E aumentou a produtividade. Esse é o papel legal quando a gente acerta, fala na produção, acertou na veia, né? Acertou na veia. E a produção pura, né? E o que a gente... O desdobramento disso, né? Vai longe, né? Por exemplo, essa operação da neve, eu acompanhei, ela foi do prospecto estratégico, né? Ou seja, a gente tem uma mudança estratégica, que é o quê? O que a gente vai fazer agora? Estamos ganhando 25% a mais. Né? O que a gente faz? Diminui o preço de venda, mantém o preço de venda, aumenta a markup e aí consigo ganhar. Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro que sobrou? Exato. E a sacada deles foi o quê? Eles dividiram, diminuiu o preço, aumentou a margem de mercado, lógica, né? Ou seja, o público-alvo dele aumentou, consigo vender para pessoas que queriam comprar o neve e não conseguia, né? Só que com isso os concorrentes entraram em desespero. Mas o legal de engenharia de produção, agora você falando, é que quando você resolve um processo, o problema de uma grande indústria, você basicamente resolve de todas. Que todos vão atrás. Porque o concorrente falou, cara, replica, né? Por que o cara tá amassando, tá vindo mais achatado em embalagem? Começa, todos eles, eu imagino que todo fabricante de papel higiênico, se não estão adotando, deveriam. São isso poucos. Você vai no mercado e vê que são poucos que não estão. É o que a gente chama de benchmark, né? Ou seja, comparativo comparativo de bancada, né? Tá traduzindo ao pé da letra. Eu olho pro meu fornecedor, pro meu concorrente, olho pro meu. Putz, o que o cara tá fazendo errado, né? Então, nasceu num simples raciocínio, mas né, é justamente isso. O que você tá fazendo? Olho no concorrente, né? Então, o que você falou é uma observação muito legal. Então, são algumas coisas que a engenharia de produção pode, né, ter como sacada, né? Por exemplo, equipamentos muito caros, na que eu falei dos hospitais, né? Você tem um equipamento que eu não consigo, eu preciso ter mais exames sendo feito porque é um exame crítico. Se o cara souber que ele tem um câncer mais cedo, ele tem a cura mais rápida, né? E esse equipamento trabalha das 8 às 6 da tarde. Né? E todo o resto do dia ele fica ocioso trabalhando. Então eu tenho, enquanto engenheiro de produção, analisar isso. Opa, tem coisa errada aí. Né? Eu tenho que ocupar o espaço. Né? Se é um equipamento que eu não consigo comprar um novo, eu tenho que trabalhar para que ele seja melhor utilizado. Então, na escala de trabalho, né? Colocar em horários diferentes, manutenção, né? Então tem todo... Custo de energia. Um horário fora do pico. Né? Então são coisas assim que a produção tem que trazer essa solução, né? Tem que trazer essa solução. Tem que fazer essa reflexão. Né?
E como você falou da indústria 5.0, que eu nem sabia que estava chegando aí, não, estava parado na 4 ainda. Eu sou bacharel em mecatrônica e não sabia disso. E Mas é uma vertente. E você comentou sobre ESG, né? Como equilibrar? Porque você comentou da questão do social, né? Da mão de obra, eu vou automatizar tudo, eu não tenho consumo, isso é um problema. Mas aí, quando entra ESG junto, eu tenho ESG junto, eu preciso equilibrar eficiência produtiva com prática sustentável. Isso é bem complexo, né? Porque às vezes eu deixo de produzir porque eu estou pensando no resíduo que eu vou gerar. Como que você tem algum exemplo, assim, algum exemplo prático que já aconteceu de conseguir aumentar a produtividade e ainda assim ter ganho sustentável? Um caso que é legal de falar, mais do mercado de novo, a Lever, por exemplo, ela fazia o Comfort. O Comfort ela levava naquela frasco. E a sacada que a gente teve foi o que, você está levando água lá para Fortaleza. Você precisa levar. O custo disso. Então é uma coisa simples. E quanto que melhorou isso? Você está falando de um caminhão que saía daqui de São Paulo, percorria 3.000 quilômetros para lá, 3.000 quilômetros para cá, 6.000 quilômetros, cada litro 1 quilômetro percorrido, quanta emissão de poluentes. Porque você já leva mais peso. Fora isso, você não tem mais extração de água aqui, que água é um recurso que está em escassez. Então tem várias coisas que dá para a gente brincar. Eu sempre brinco, a solução mais fácil, putz, por que não pensamos nisso antes? É que realmente traz mais resultado e que a gente gosta de aplicar, que a gente, dentro da engenharia de produção, é muito bem-vinda, vamos falar assim. Hoje, uma área que é curiosa, a boa parte dos gerentes, os gerentes de banco mesmo, gerentes de investimento, são engenheiros. Sim, mercado de muito engenheiro. E muitos engenheiros de produção. Não está limitado só a engenharia de produção, mas muitos têm dentro de um prospecto aí que a gente possa analisar com engenharia de produção. Então isso é legal. Hoje tem um ex-aluno nosso no Bradesco, Bradesco Prime, hoje o gerente da Prime é um engenheiro de produção. Então, por que? Estratégia, visão fora da caixa, então isso é muito legal. E a visão global do processo também, vocês treinam isso constantemente durante o curso. Uma coisa legal de comentar, importação e exportação, eu preciso ter um engenheiro de produção que é atribuído à logística para assinar como responsável técnico do deslocamento desse produto. É obrigatório. É obrigatório. Por exemplo, eu vou exportar um produto, qual o risco que eu estou levando para outro país, de bactérias ou não? Então, esse cara tem que conhecer uma cartela de coisas, que está muito atrelado a esse profissional de costa larga, que vai tentar destrinchar se tem coisa que ele não sabe, mas ele vai atrás, porque como que funciona, a gente tinha falado no começo da engenharia de produção e não sabia muito onde atuar, mas existe nessas áreas de atribuição aí que tem que ser bem estruturado. E no agro, tem algum exemplo bom de engenheiro de produção no agro? Quer no Brasil, total, 30% é agro, bastante, Ele trabalha diretamente com isso hoje também. A gente tem rebanhos todos chipados, e que são controlados minuciosamente, como vai ser a engorda disso, quanto tempo vai ter que ter, então tem muita coisa forte sendo trabalhado dentro desse planejamento, desse prospecto aí com relação ao agro como todo, Até mesmo parte de irrigação, por exemplo, a gente tem hoje equipamentos que faz todo o monitoramento, traz para a gente, eu tenho lá hectares e hectares de terra, que eu tenho que fazer a fertilização dele, custa caro pra caramba, e aí eu faço o quê? Eu faço por amostragem, via satélite eu faço esse gerenciamento dessa distribuição desse equipamento, tem lugar que eu nem preciso pôr, antigamente eu estava colocando, então esse contexto mudou bastante, está muito agressivo. Hoje, quando você olha para o agro, fala, o sitiante lá, esquece, hoje o agro está moendo a tecnologia. Tem uma máxima de um colega meu que ele brinca assim, que ele fala lá, hoje tem dono de fazenda que está até desconectado, hoje ele não deixa o peão da fazenda dirigir a Hilux
mas dá um trator de 4 milhões na mão pro cara dirigir. E isso foi uma dificuldade que a gente teve grande, né? Que a gente vinha, algumas empresas aqui de Piracicaba mesmo, uma tecnologia embarcada muito forte, muito grande, mas não sabia, o pessoal comprava a máquina e não sabia operar, estava usando que nem fosse o tratorzão lá, então, e aí o que acontecia? Eficiência, né? Putz, o cara não está usando 1/3 do recurso que a máquina tem, né? Que ele pagou para aquilo, mas, né? Então, tem até uma história engraçada, né? Uma consultoria que abriu ali no Parque Tecnológico, né? E o cara veio com o pensamento de fazer, né, a aplicação de grandes tecnologia, né? E aí uma boa parte da mão de obra dele ficou direcionada para capacitar os caras a utilizar o recurso que compraram, né? Então, comprou o recurso para o cara, tem tudo na máquina e está usando o que fosse não adianta ter se não sabe usar, né? Isso foi legal, porque, né, mudou muito, né? Talvez se tivesse um engenheiro de produção analisado antes, teria olhado e falado, cara, não tem mão de obra qualificada, segura aí. E isso é legal. Uma outra coisa, né? Comprar um equipamento, né? Então, um engenheiro de produção, ele pode, o último passo, quando a gente precisa aumentar a capacidade produtiva, não é comprar o equipamento, é saber se não tem capacidade oculta, né? Às vezes você tem uma capacidade oculta lá, né? Você faz uma intervenção, o que você precisava de range e de crescimento, você tem, tá lá escondido e você não estava sabendo. E aí te cai ali comprar uma máquina de milhões sem necessidade naquele momento, né, de você estar fazendo esse investimento. Isso é um estudo muito tranquilo de fazer, né? Análise de custo de trabalho, né, que aí vem a parte de segurança também, que a engenharia de produção tem atribuição em ergonomia e segurança do trabalho, né, ela pode estar diminuindo o risco de acidente, aumentando... O engenheiro de produção pode trabalhar como engenheiro de segurança? Na ergonomia, sim, tem atribuição, e como engenheiro pode fazer, né, posteriormente após, que aí complementa mais, mas dentro desse processo de ergonomia, a gente tem muita coisa a fazer, né, analisar trabalho repetitivo, melhorar a condição de trabalho, né? Climatização, luminosidade, né? Tem ações que você faz que o ganho é violento, né? Um funcionário que você não cuidou legal do posto de trabalho dele, que é afastado, né, gera um custo violento. Se você consegue manter a sua equipe sem esse afastamento, né, isso é muito legal. Turnover, você diminuiu o turnover porque você administrou corretamente aquele posto de trabalho, né? Isso a gente tem muito. O cara para porque não vou trabalhar hoje, né? Ou contrata, se o afastamento dele é mais de 5 meses, às vezes tem que contratar um cara novo, daí ele volta, aquele cara é melhor que ele, você não fica amarrado porque depois que ele volta você não pode mandar embora ele. Então tem todo um cenário que, se você administrar corretamente, ou seja, fazer uma lição de casa corretamente, você tem ganhos aí fora de série. Agora uma pergunta sobre... Eu fico pensando, eu tenho uma crítica que eu vejo de alguns engenheiros, principalmente eu convivo muito com engenheiro agrônomo, e eles falam que existe uma desconexão hoje entre a academia e o mercado agro. Vou fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e eu estudo, às vezes, uma planta que eu nem produzo nada no Brasil, eu dou uma estagnada. Essa é uma crítica que eu nem sei se é real, tá? São algumas pessoas que fazem. Como que os trabalhos acadêmicos têm impactado o mercado? Você tem visto essa transição de uma pesquisa aqui dentro da universidade, da academia, que é aplicável no mercado? Vou falar da produção da IEP, por exemplo, né? Hoje a gente está num projeto que os TCCs ele tem um estudo de caso, né? Ou seja, ele vai fazer um baseamento teórico daquele assunto que ele vai se enveredar em escrever, né? Mas a gente sempre está cobrando deles uma aplicação, né? Então sempre está cobrando, vai no chão de fábrica. A gente buscou uma outra vertente que é o trabalho em equipe, então geralmente em dupla ou em trio, né? E aí já promove o trabalho, né, esse trabalho em equipe, porque hoje a gente vê que o mercado, eu me formei engenheiro, né, mas vamos falar, 80% do seu sucesso é o trabalho com pessoas, né, sua inteligência emocional, é você lidar com pessoas, saber cobrar na hora certa, saber como trazer os caras para você, né, e a gente percebeu isso, dentro dessa adequação de mercado, a gente percebeu que uma das coisas é fazer com que o cara tenha
essa interpessoalidade, consiga conversar, consiga conviver, né, consiga trazer as pessoas para ele, né? Então a gente desenvolve, além do TCC, alguns projetos que têm essa pegada, né, dessa inserção, né, mas o TCC é imprescindível. Sempre direcionado para o mercado. Eu vou fazer sozinho, beleza, não tem problema, mas tem que ter uma aplicação, tem que ter. Então geralmente hoje, né, vamos falar 98% dos alunos que estão no 10º semestre, por exemplo, estão estagiando, já estão efetivo em alguma multinacional, e eles acabam puxando para estão em trio, mas eu trabalho numa empresa, eu fui responsável, fui black belt numa aplicação de um projeto que eu fiz, eu queria mostrar essa intervenção, qual foi o resultado. Então eles acabam utilizando, ou durante, né, todo o processo de TCC, casos que eles vivenciaram, que implementaram. Então isso é muito legal. Hoje, né, quase a totalidade, né, dos trabalhos tem esse case, que é justamente isso, né? Se tem um cara que já passou por isso e um dos colegas dele de equipe não teve essa, por exemplo, está trabalhando tudo, mas não teve a possibilidade de implementar alguma coisa, ele vai conseguir ter essa vivência, visitar a empresa do colega, né? Então tem todo esse contexto que a gente acaba forçando que aconteça e que tenha esse acréscimo, né? Esse plus aí quando são os alunos. Isso é importante, né? Que você coloca... traz para a realidade, traz pra realidade, não vou ter o cara inventando... desenvolvendo vou fazer um processo, sei lá, um TCC sobre um processo X, não tem nenhuma fábrica no Brasil que produza esse produto. Isso, e dentro desse contexto, né, que a gente comentou, antigamente a gente tinha engenharia de produção mecânica, engenharia de produção elétrica, né, e a BEPRO, de novo... Porque até te perguntei, né? Sim. No começo, os cursos que eu via de engenharia de produção realmente eram engenharia de produção mecânica. Sim, então, eu sou formado em engenharia de produção mecânica, então eu tenho atribuição, foi aí mesmo. Eu tenho atribuição de produção e eu tenho atribuição mecânica também. Mas a BEPRO chegou num momento que ela falou, e foi isso que aconteceu em 2001, não, em 99, 98, desculpa. E a BEPRO falou, chamou todos os coordenadores de curso de engenharia de produção, a gente vai ter que criar um engenheiro de produção, ponto. Na época a gente brincou, né, engenheiro de produção, ponto. Né? Só que... eu vivenciei isso porque eu era aluno representante discente, né, no conselho do curso de engenharia de produção da outra escola que eu estudei, né, eu não estudei aqui na EP porque não tinha. Foi você que criou o curso, né? Eu queria fazer engenharia de produção, era a minha meta, né, e então o mais perto que a gente tinha foi uma instituição que tinha aqui perto, né, e lá eu acompanhei todo esse processo falar o nome, que a gente não tem problema não. Da reconstrução, né, da reconstrução da engenharia de produção naquela instituição, né, então isso foi bem interessante, né, me ensinou bastante, né, eu montei um curso numa instituição em Limeira, né, em 2009, e montei agora em 2013, né, aqui na EP, né, fui da equipe aí, fui um dos responsáveis para... O testemunho de Jeová é o testemunho da engenharia de produção, onde ele vai, ele coloca o curso. Eu tenho que fazer esse curso aqui também. E é engraçado, esses eu estava fazendo uma continha rápida, né, de mesa mesmo, eu acho que dos cursos que eu, né, que ajudei a montar aí, a gente já tem mais ou menos uns 800 engenheiros de produção formados, né, então, só que na EP... Parabéns, belo mérito. Só que na EP a gente está com mais de 230, a última contagem que eu fiz, né? Então, e o outro que é de 2009 ainda está efetivo, né? O curso está rodando, eu não faço mais parte do time, né? Mas eu passei o cajado lá na época para um colega meu, e até hoje o curso está, né, em andamento, está rodando. Então dá em torno aí de uns 800 engenheiros de produção aí que passou lá dentro do prospecto. E por que eu quis falar isso? Né? Porque o engenheiro, depois dessa fase, a engenharia de produção ela vai sendo muito regional. Né? Então quando eu vou montar um curso de engenharia de produção na região metropolitana de Piracicaba, eu tenho que entender o mercado industrial. Eu tenho que entender a demanda. Trazer a realidade lá do Nordeste, botar aqui não faz sentido. Mais, né? Então, eu tenho que entender, por exemplo... Não que um estudante de lá possa vir para cá estudar, mas... Algumas disciplinas que tem aqui não faz sentido colocar em um outro lugar. Então as grades, as matrizes pedagógicas são bem pensadas para atender aquele público-alvo. Né? Então, a gente tem um raio de atuação que vai mais ou menos 100 km, 110 km, 150, vamos falar aí, né, que a gente atende, né? E
gente faz um estudo macro aí para ver quais são as demandas, né, o que a gente precisa tá inserindo na matriz para poder trabalhar. Algumas coisas a gente consegue inserir na raiz mesmo, né, outras a gente faz projetos que trazem essa e a gente sinaliza bem essa formação. E o que é legal é que a gente tem algumas disciplinas que chamam tópicos especiais em engenharia, que a gente consegue trazer coisas que estão, né, no mercado. Por exemplo, o ano passado a gente encerrou fazendo programação, né, programação de computação, que não tem, né, um Python, por exemplo, né, que o aluno hoje, o mercado está pedindo, né, um Power BI, um Python, né, então a gente conseguiu, né, agregar na matriz, ela é muito dinâmica, né, essas disciplinas acabam auxiliando, né? Trazendo novas tecnologias. Novas tecnologias, que a gente tem essa possibilidade também. E vocês mantêm diálogo com as indústrias, com os CEOs, com o gerente, com o mercado em geral? Sim. Tipo, se tiver problema aí, traz para mim primeiro aqui. O que é legal, como a gente está, igual eu falei, boa parte dos nossos alunos estão inseridos, para você ter uma ideia, mercado, a aceitação do nosso aluno, né, é muito grande. Tem indústrias multinacionais, né, não só de Piracicaba, que pedem que o processo seletivo seja feito dentro da escola. Né? É legal. Então, e outra coisa também que é bem interessante é a divulgação de vagas de estágio. Né? Sempre eu recebo, né, dos RHs, né, das empresas, eu mando para os meus representantes de sala e volta sem, porque Lima, já estamos empregados, já não, né? Então está mais ou menos nesse patamar. O que sinaliza isso? Uma carência, uma necessidade de engenheiros, né? Então a gente vê que o mercado, né, vai ter um apagão de engenheiros, né? E quem hoje está fazendo engenharia ou está pensando em fazer alguma profissão, entrar na engenharia, né, está com um cenário muito propício para isso. Né? A gente vai sentir, né, dentro daquilo que eu falei, deixamos de produzir, né, e vamos ter que voltar a produzir, né, tem um eminente crescimento aí da necessidade desse profissional. Né? Então até o CREA já está sinalizando, está se mobilizando para, né, conscientizar. Jamais a gente viu o CREA e no ensino médio falar um pouco o que é o CREA, para que funciona, porque ele já enxergou, né? Ou seja, eles já fizeram uma pesquisa de mercado e já falou, se continuar nesse ritmo, né, e vai faltar engenheiro. A gente vai faltar muito engenheiro, não é pouco engenheiro. E além de tudo, a gente tem uma exportação muito grande. A gente mesmo lá na escola já exportou vários, né, vários bons engenheiros aí, ainda que ficaram no mesmo grupo. Por exemplo, a Caterpillar, né, acaba mandando o nosso profissional para fora, né, despatria, a Eric Klinger, né, mas mesmo assim não está mais aqui. Não está mais aqui. A contribuição dele deixou de ser nossa, né, então isso o Brasil está sofrendo muito com isso. Está formando mão de obra para os outros, né? Exato. Deu branco? Deu branco? Então eu tenho uma curiosidade. Vai. Como que você escolheu engenharia de produção? Foi seu primeiro curso? Já foi direto? Assim, ensino médio em engenharia de produção? Isso. Eu fiz técnico em mecânica, né? Tinha uma ideia de mecânica, mas eu não era específico em mecânica, né? E aí eu vi na possibilidade de engenharia mecânica, né? Engenharia de produção mecânica, essa possibilidade, né? Eu não deixaria 100% da área que eu estava como base, né? Eu fiz colégio técnico no ETEC, né? E aí eu terminei os 4 anos do colégio técnico e aí eu falei, é produção que eu quero. Né? Tinha alguns professores que eram engenharia de produção, também andava conversando, pesquisando um pouco de mercado, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né, de internet, nada, né? Então a gente precisava ver formulários de escolas que divulgavam, né, o que é a profissão, o que é, e isso, né, desde o 3º ano mais ou menos já vinha meio que moldando, foi direcionando para essa área. E aí na faculdade, né, eu tive a sorte rápido, né, eu trabalhava à noite, estudava de manhã, né, e aí surgiu uma possibilidade, estava meio no limite já, né, puxado demais, né, fazer 4 anos que eu estava trabalhando de trabalhar no 3º turno, né, e aí apareceu uma iniciação científica para fazer, mas aí nasceu um pouco da academia, né, porque de ser professor, né, e aí eu fiquei na área de pesquisa, né, fiz 2 anos de iniciação científica, fui monitor no último ano de faculdade, né, na área de materiais, e aí acabou facilitando bastante. Né? Então, eu tinha tinha feito a última fase do processo seletivo na Pirelli, na época, né, quando eu me formei, e aí o meu orientador de iniciação científica
científica, né? Falou, ó, apareceu uma bolsa aqui para fazer mestrado, você tem interesse? Daí eu olhei pro meu pai e falei, pai, agora tá essa cilada, né? Eu vou aqui, academia ou mercado? Daí acabou, como eu já tinha esse histórico de pesquisa, o meu orientador é uma das referências no Brasil em engenharia de produção, o Milton Vieira Júnior, o pessoal conhece o Buda, né? E ele foi presidente. Ele é daqui mesmo? Ele é de Santa Bárbara. Ele é de São Paulo, né? Fez em São Carlos, né? A engenharia de produção em São Carlos, uma das primeiras turmas lá. Ele fez na USP São Carlos. E aí ele foi presidente da BEPRO por alguns anos aí. E aí ele veio o convite, eu falei, irrecusável, né? Tentar me direcionar, porque o valor da bolsa. O valor da bolsa era muito parecido com o valor do salário, né? Que eu ia ter naquela época na Pirelli. Além disso, eles pagavam mensalidade do mestrado, né? Então eu falei, somando os dois, eu vou mudar degrau, né? Eu vou ter um mestrado, né? E fiz um cálculo rápido, né? Quanto tempo mais ou menos? Eu fiz em 1 ano e 2 meses, né? Então foi um tempo recorde assim ao meu mestrado. E aí começou, né? E aí foi acontecendo. A gente sempre fala a sorte, né? Que a sorte é você estar preparado para aquilo, né? Então a oportunidade apareceu. O primeiro lugar que surgiu a oportunidade foi uma disciplina aqui na USP, na EP, né? Então isso aí em 2001, 2002. Né, a antiga coordenadora, né, da mecânica, um professor teve um afastamento médico e falou, ó, sem cara, ela tinha acabado o mestrado, na verdade tinha aluno, né, foi até meio que engraçado, tinha alunos que foram alunos meus que estudaram comigo no colégio técnico, né? Caramba! Porque deu aula para seus amigos. Você descolou. O range foi muito rápido, né, essa transição, foi um aprendizado muito grande. Então você entrar numa sala, né, e na época acho que tinha 80 alunos, era uma aula de sábado à tarde, um negócio louco. Delícia. Um negócio doido. Sábado à tarde o pessoal está animado. E foi legal porque foi uma turma que o tema da disciplina era o tema do meu mestrado, né? Então tinha muita curiosidade. A parte de gestão da produção, mas com vistas na manufatura, né? Então a gente estava estudando na época corte a seco, né? E high speed machine. Então, quando começou aquela discussão de eliminar o frio de corte, que vem a linha do SG, né? Eliminar o frio de corte e trabalhar com altíssima velocidade de corte. Então, o meu trabalho foi em cima dessa vertente, né? Mas o foco meu era analisar a qualidade das peças, né? Então, tirei tudo, legal. E a peça, como está? Né? Prestou? Daí o meu trabalho era justamente nessa vertente, né? Eu ganhei tempo, reduzi custo, mas eu mantive a integridade da peça, né? Então, o tema do meu trabalho é a integridade superficial, né? Em peças por meio de usinagem, corte seco e em altíssima velocidade de corte. E aí encaixou, porque a matéria era usinagem. Então na mecânica. Na mecânica, né? Então foi bem interessante. E aí daí não teve mais volta, né? Eu entrei no meio. Porque aí você fez o mestrado e já começou a dar aula. Sim. Aí o doutorado veio quando? Veio meio embatilhado também na sequência. Do outro. Para acabar que foi difícil, né? Porque eu tava dando muita aula, né? Eu tava dando muita aula e aí você tem que se dividir, né? Que parece que não, mas naquela época tinha uma carência também de professores com mestrado. E o MEC tinha engessado, estava mais com uma cobrança bem intensa, né, com relação à titulação dos professores, né? Isso para mim foi bom. Eu tinha o título e aí começou a aparecer várias oportunidades e aí eu me sobrecarreguei, né? Daí ficou o tempo que eu fiz o mestrado em tempo recorde e o doutorado eu acabei tendo que ir para a prorrogação. A prorrogação do doutorado são 6 meses. É legal tudo, né? Mas você fica 6 meses a mais e é limite. Tem que defender. Senão... Daí eu defendi com mais 3 meses a gente conseguiu pôr colocar na formatação e fechar e foi bem interessante com relação a isso, muito legal nesse sentido. Qual que é a experiência e qual o propósito de fazer um mestrado, um doutorado, além de ficar como professor? Porque a gente pensa isso, né? O cara, especialmente nas universidades públicas, né? O cara entra, faz a graduação, vai para o mestrado, vai para o doutorado e vira um acadêmico. Na verdade... Mas tem muita gente que vai para o mercado de trabalho na verdade, também, no Brasil é o único país que é um pouco invertido isso, né? E tem esse, esse descolamento, né? Descolamento da academia com a indústria, né? Por exemplo, a Alemanha, o cara faz um doutorado
ter mais oportunidade dentro das empresas, né? E isso já começou no Brasil, né? Ou seja, já começa você tendo um mestrado, você tem uma outra visibilidade, uma outra aceitação dentro das empresas. Então, os Estados Unidos, né, a Alemanha, Japão, eles já valorizam já há mais tempo o profissional dentro da academia e trazendo conhecimento específico para lá. E que aquilo que você perguntou no começo, você tem parceria com a gente está começando, mas como é novo no Brasil, né, então eles ficam meio ainda com medo, mais ou menos aquela, sempre brinca, né, a teoria e da prática, né, mas não, um depende do outro, com certeza, né, e a gente está bem próximo aí já da Ford, né, a Ford, embora não esteja mais fabricando no Brasil, mas ela está desenvolvendo tecnologia no Brasil, né, em Tatuí e também em Camaçari, por Camaçari, perto de Salvador, lá onde era a Ford mesmo, né? E aí a gente está entrando junto com eles, né? Então tem uma parceria sendo formada entre a EP e a Ford já com essa proposta, né? A gente fez uma visita, eles já apresentaram algumas demandas. Já apresentaram algumas demandas que eles têm, né? Muita programação, né? O foco hoje o carro hoje, né? Mas qual é a ideia dessa aproximação? É levar profissionais para eles, trazer mais conhecimento para na verdade é uma porta para eles naquela linha que eu falei de virem até a gente, pegarem profissionais de qualidade no mercado hoje. A EP fornece muito esse profissional e tem muita gente com... E eles estão trazendo a demanda, precisamos de profissionais desse jeito. Isso, e também trazem problemas, né? Ou seja, estamos com um problema nesse ECU desse carro, né? O que a gente pode pensar? Então a gente vai fazer alguns projetos nessa linha, né? Então, né, eles vão trazer um problema, vamos ver se a gente consegue resolver, né, fazer um desafio durante uma noite ali, ou virar um fim de semana trabalhando, né, um hackathon, alguma coisa nessa linha, né? Então, isso a gente já está amadurecendo como vai ser feito, né? O Gravity Car, que é um projeto que foi, né, a 4ª edição dele agora, já veio com a Ford já olhando o que acontece, como funciona. Uma das comissárias nossa, da comissão organizadora, trabalha na Ford, né? Ela é nosso braço lá dentro, a Carol, a Lucy, né? Ela também leva para a Ford como está sendo feito, né? Todo o desenho disso aí. Então a gente já vem meio que alinhando algumas coisas nesse sentido aí. Provavelmente a Ford vai exportar nossos engenheiros também. Quem resolveu o problema foi para fora. Até que uma propostinha para você ganhar em dólar. Tanto que eles respondem, né? Para a equipe da Carol aqui no Brasil, 70% da equipe é fora, né? Ela conversa o master dela lá, trabalha hoje, se não me engano, nos Estados Unidos. E ela direto está indo para lá, até está conversando e tem uma porta entre eles aí. É uma puta oportunidade para os alunos da EP, porque não dá para brigar com o dólar mais, né? Caiu. Formar. Caiu um pouco, mas caiu. Hoje ele chegou a baixar do 6. Saudade do dólar. Fechou em 6,8, mas chegou a baixar do 6. Baixou do 6, né? Mas assim, do mestrado, eu até pergunto, porque uma vez eu fui atrás de ver, né? Logo que eu tinha me formado, eu fui atrás de ver mestrado. E aí o professor, fui lá na Exalc, o professor que eu conversei com ele, falou assim: mas por que você quer fazer mestrado? Eu falei: sei lá, estou procurando alguma coisa a mais. Mas você sabe para que serve um mestrado? O que faz no mestrado? O que você aprende no mestrado? Eu falei um monte de coisa e errei tudo, né? Eu falei assim: mestrado é para te ensinar a pesquisar, pra você pensar, pra você buscar a solução. Que é o que precisa da indústria. Que é o que precisa da indústria. Bom, ficou ali, não fiz mestrado, morri ali mesmo, né? Mas pensando num aluno que entra no mestrado, o que ele vai enfrentar ali, como que é o processo? Da sua experiência aí, pelo menos. Vamos supor, hoje ele tem o cara que está pensando aqui em fazer uma engenharia de produção ou qualquer outro curso e queira saber como é o mestrado. Não deixa de ter esse... A gente não sabe nem como é a graduação, a gente não sabe nem como é a escola, né? Aí vai para a graduação sem saber o que é a graduação, aí vai para o mestrado sem saber o que é um mestrado. Na verdade, o mestrado, né, consiste em você pesquisar, né, então ter domínio sobre uma determinada área, né? E isso exige uma pesquisa bibliográfica,
embasamento teórico muito forte, né, a respeito daquele assunto. Você perde aquele foco de ser, né, generalista, você passa a ter que ter um ponto focal ali para você analisar, né, naquela área. E aí cabe uma dissertação, né? Então você tem que escrever uma dissertação. Hoje, essa dissertação pode ser em formato de artigo, científico, alguma coisa, que aí você vai documentar o que você pesquisou e o conhecimento que você desenvolveu. Ou seja, você entrou num delta 0, né? E você vai sair com delta, né? E quanto que você evoluiu dentro desse cenário. Então tem a qualificação, que é aí sempre membros internos que vai te avaliar e vai te descer a lenha, né? Dando dicas do que melhorar, se tá bom ou não tá, né? E vai ter esse crivo, né? E aí depois você tem um tempo para você fazer a adequação, né, do trabalho e aí passar para uma banca externa, né? E aí defender a sua ideia, defender, né, dentro desse cenário. Então o mestrado tem um pouco isso. E o que é legal, que aí a gente está começando a enxergar de forma diferente, eu participei de algumas bancas de mestrado na Unicamp Limeira, né? E a gente já tem uma percepção em relação a esse modelo de TCC que eu falei para você, o subcaso, né? Então, boa parte dos TCCs que eu participei é um cara que hoje é um gerente da empresa, que a empresa exigiu o mestrado dele, ele está fazendo e está fazendo dentro do estudo de caso dele uma melhoria para aquela empresa com o mestrado dele. Então isso é legal. Já está, né, mais integrado. Então você percebe que ela já não está tão desvinculada, né? Já começa a trazer. E outros que não têm esse estudo de caso em uma empresa, tem várias empresas, né? Então eu já participei de uma que tinha várias empresas, o cara estava estudando justamente no início da 4.0, né? Como que o Brasil está, né? Então, como que as empresas estão e o que eu preciso oferecer para esse aluno de engenharia para ele se adequar a esse novo mercado, né? Então, foi um trabalho mais ou menos nessa linha. Então, os mestrados já tem um pouco essa pegada. O doutorado já traz consigo o fato de ter que ser inédito. Então é uma pesquisa, não tem como, né? Tem que ser uma pesquisa, né, exploratória, uma pesquisa de desenvolvimento e que traga um assunto inédito, ou seja, que ninguém escreveu sobre aquele assunto. Como eu faço isso para garantir? Publicações internacionais, nacionais, né, para divulgar o que você está fazendo e para, se alguém estiver se enveredando em fazer, tirar o pé, né? Porque se você já está posicionando, marcando o território, você vai fazer. Porque se alguém defender antes de você, literalmente você perde seus trabalhos, você tem que repensar, né, uma adequação de tema para tornar aquele negócio inédito e poder se justificar, né, a defesa daquele trabalho. Então o doutorado é um pouco mais chato em função disso. É por isso que é uma tese, né? Então o mestrado é uma dissertação, o mestrado é uma tese e essa tese você vai defender a sua tese, né, esse assunto que você tem. E o TCC, que é a monografia, né, que acontece dentro da graduação na engenharia. Então é um pouco disso, horas e horas falando, tem muita emoção, mas o mestrado é um pouco isso. E eu fico contente porque hoje, né, boa parte dos alunos que estão querendo fazer mestrado é porque a empresa está solicitando. Né? Legal. Inclusive, no processo, né, de plano de carreira, né, dos requisitos, além da pós-graduação que já era normal, né, hoje já é um diferencial você ter um mestrado. Né? Então isso é muito legal. Ou seja, eu não estou mais só pensando, né, em dar aula, por exemplo, em ser um mestre. Até o mercado está começando a exigir isso. Tem essa possibilidade e que você muda o profissional. Né? O cara que tem um mestrado, ele tem uma outra visão, ele tem uma outra... Por exemplo, estou lá na empresa, tem esse problema. Como que eu saio? Eu tenho que pesquisar, né? Não vai ter uma solução pronta para aquilo ali. Cada dia é um novo dia, né? Tem que desenvolver, tem que achar... Ainda mais se tiver um departamento de P&D, né? Sim, tem que achar soluções, tem que achar... Então a ideia do mestrado é um pouco isso, né? É dar esse suporte, esse subsídio aí para... Faz sentido. Caraca, que loucura, né? E como que é o incentivo no Brasil hoje? Eu quero fazer um mestrado. Tem bolsa? É fácil o processo? É muito concorrido? Já foi muito concorrido. Hoje tem históricos na FAPESP, na CAPES, de bolsas, né, que estavam disponíveis e não foram solicitadas. Né? Então existe já um pouco isso. Né? A gente tem uma inversão. Antigamente o nego se matava para ter bolsa, hoje, né? Então, por quê? Se eu tenho uma baixa procura, né, diminuiu muito a procura para graduação, consequentemente o que vem depois vai diminuindo. Efeito cadeia, né? Efeito cadeia. E quanto que é uma bolsa de mestrado e uma de doutorado? Você tem noção do valor atual? Acho que o cara vai receber hoje mestrado em torno de uns 3 mil, mestrado acho que uns 5, 6 mil, mais ou menos.
mais ou menos isso, né? Se bem que passou por uma atualização agora que eu não estou por dentro, não estou acompanhando, mas em torno disso, uns 6 mil reais mais ou menos. Para quem está começando, não é ruim, né? E você, durante o seu processo de formação ali na adolescência, terminando, você tinha ideia de dar aula, de seguir essa carreira, ou foi só acontecendo? Foi acontecendo. Eu achei interessante, o primeiro lugar que eu dei aula, sem ser na graduação, foi no industrial, né? Tinha meio que na minha cabeça, né? Estava no último ano de engenharia, eu falei, vou voltar a dar aula onde eu estudei, que foi justamente quando eu fiz o técnico. Então, no último ano de engenharia, eu fiz e no primeiro ano de mestrado, como foi então foi um ano e meio, mais ou menos, 2 anos, eu acabei conseguindo voltar enquanto professor, né, dar aula nessa área. Então acabou sendo um fator motivacional aí, me sentiu legal para esse retorno. Muito legal. E você acha importante, no caso você fez técnico, eu também fiz, não sei se o Cleiton chegou a fazer técnico. Não. Um curso técnico antes de ir para uma faculdade, antes de ir para uma graduação? Ele é sempre bem-vindo, né? A gente consegue perceber, né, principalmente para graduações mais técnicas, né, científicas, assim, tem um diferencial, o aluno que veio do técnico e o aluno que não veio do técnico. Se bem que hoje são poucos, né? Assim como eu tinha comentado, não tem tanto mais alunos, né, que é aquela que eu falei da usinagem, né? Eu vou lá no Senai e vou fazer usinagem né? Então, em função disso está diminuindo, mas eu cheguei a ter salas que tinha 30% de alunos que vieram do técnico, por exemplo, e aí a pegada é diferente, tem outra visão, principalmente para matérias mais científicas, né? O desenho técnico, o cara tirava de letra, né? E enquanto outros tinham dificuldade de ver uma perspectiva isométrica, o que é a vista, elevação, perfil, né? Então, e aí isso aí passava meio que batido para o cara que veio do técnico. O cara que já tem isso aí já desenvolve principalmente melhor na graduação. alguns cálculos, resistência materiais, diagrama do corpo livre, né? Então, o cara que vem do técnico tinha uma base facilidade maior aí para avançar. Isso conspirava favorável até hoje. O cara que vem traz aí com uma pegada diferente. Tem uma base, né? Isso é um fato. Eu fiz técnico na época que existia ainda no COTIP, chamava processamento de dados ainda, foi antes de informática, inclusive. E aprendi toda a base de programação. Eu cheguei no curso de engenharia mecatrônica, foi. Sai na frente, Minha irmã fez também esse mesmo curso do COTIP, processamento de dados. Que ano? Putz, ela é mais velha que eu, 2 anos, ela deve ter. Não, deve ter feito antes. E você, agora, uma pergunta que a gente sempre aborda aqui com convidados, empresários, que tem uma reclamação constante, que é a geração atual. Como que você vê essa mudança de geração? Assim, porque você pegou alunos de uma outra época que já vinham com o técnico, agora já não vem com o técnico. Mudou muito o perfil comportamental dessa galera que está chegando? Mudou bastante, né? Eu costumo até brincar, a gente tem que mudar, né? Acho que não tem como mudar essa geração, então a gente tem que realmente se adaptar, né? Isso pede muito, né? É difícil para alguns, né, professores mais antigos, né? Tem uma dificuldade, né? É uma flexibilidade uma cobrança que realmente e não tem como mudar. É o cara que já vem com essa tocada, ele já tem aquele perfil, não tem como a gente ficar goela abaixo, você vai ser o meu aluno que eu tinha 20 anos atrás. Isso a gente já percebeu, é motivo de várias discussões internas, né, entre os coordenadores, entre a direção. A gente já está começando a conversar, né, com os professores, e essa adequação é necessária, né? Então, é uma geração que está aí, né, tem que ser qualificada, tem que ser capacitada, e isso a gente, lá na EP, a gente está trabalhando bastante, né, em acertar isso, né? Não é fácil, mas a gente está tentando, à medida do possível, já se adequar rapidamente a esse cenário. Não tem como virar as costas para isso. É o profissional do futuro. Nossa missão é transformar esse cara em algo melhor do que ele entrou, né? E isso que a gente vai estar sempre fazendo, né? Transformar esse engenheiro, né, para esse novo mercado, que o mercado também mudou. O mercado também mudou, né? E antigamente você nem queria ouvir falar em trabalho remoto. Hoje, boa parte dos trabalhos, né, passaram a ser remoto, já existe discussão de retorno disso, né?
né? Mas por comodidade, algumas áreas ainda é viável manter remoto, mas a gente vem nessa transição, não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? Então, algumas disciplinas passam a ter que ser nessa mesma linha para o aluno ter, de repente, putz, o que é um Teams, né? O que é ele precisa saber usar, né? Então, a gente, dentro do percentual que o MEC libera, né, de disciplinas que podem acontecer remotamente, diferente do EAD, né? A gente faz o que a gente chama de síncrono, remoto síncrono. Qual está acontecendo aqui, sim, né? Sim. Estou falando, o pessoal está no mesmo tempo, ao vivo, né? Então ele consegue interagir com o professor, conversar, resolver o exercício junto. Uma aula gravada, assiste aí. Mas isso é necessário, porque o mercado pede isso, né? O mercado pede isso. Então a gente vem dentro desse mesmo alinhamento, se adequando aí a essa nova realidade do mercado. E a EP em si, no caso, ela está trazendo para vocês, professores, coordenadores, treinamentos para lidar com esse público novo, essa geração nova? Vocês que têm que buscar isso, vocês vão sentindo e se adaptando? A gente vai se adaptando. Na necessidade de algum software, algum recurso, a gente faz a solicitação e dentro de um tempo lógico, factível, a gente tem, como sendo uma universidade pública, né, uma faculdade pública, a gente tem essa limitação, não é, eu quero esse copo, mas é só comprar o copo, né? Mas comprar o copo tem todo tem um engenheiro de produção. Exatamente. Você acha que precisaria de mais engenheiros de produção no governo? Bastante. Por exemplo, planejamento de obras, a gente tem artigos publicados na área de construção civil que você consegue reduzir em 70% o custo de uma obra, né? Imagina você pegar no governo não tem que fazer a conta. Essa redução foi muito grande. Aumentar 100%. Engenharia de produção reversa. Tem que aumentar o custo. Dentro do ESG, né, é gritante o que se desperdiça numa obra, né? Então, quando você entra com o gerenciamento dessa obra, quando existe o interesse de redução, né, você tem ganhos assim fora de série. Até a simples compra, né, no local correto, a negociação que pode ser feita, né, tem várias coisas que você consegue reduzir drasticamente, né, e aí tem uma gestão muito forte por trás, né? Gestão de operação. Você está falando um negócio aqui que está vindo na minha mente, né? Porque quando a gente fala de obra, a gente só pensa em construção civil, mas tem obras de outras vertentes, né? Mas eu lembro que no curso de mecatrônica, você inclusive que deu ali algumas matérias focadas em gestão mesmo, de PCP, processo, PCP. Só que é muito superficial. Então, por mais que eu tenha uma formação em engenharia mecatrônica ou outra em engenharia de construção civil e tal, um engenheiro de produção com certeza vai auxiliar muito esses outros engenheiros a fazer, porque vai assim, agilizar processo, criar processo, por mais que a gente tenha, né, como eu falei, visão superficial, o engenheiro de produção ele tem o negócio mais ali no cerne do negócio para desenvolver melhor, né? O percentual de carga horária. A união de diversas vertentes de engenharia em um projeto, e aí, lógico que cada demanda, né? Numa casa mesmo, se a gente for pensar, tem a construção civil, tem o elétrico, tem o hidráulico. Por mais que o engenheiro de construção civil tenha toda essa automação, está entrando muito, né? Por mais que o engenheiro civil tenha noção dessas outras engenharias, se ele trouxer engenheiros específicos em cada uma delas, talvez ele traga um projeto muito mais eficiente, muito mais rápido, uma construção mais rápida, ganhe mais dinheiro. Ele é o capitão do navio, né? Ele é o capitão do navio, mas ele tem que saber delegar. Tocando bumbo enquanto os outros remam. Ele tem que saber em quem ele pode contar, quem ele pode confiar. Então ele é o capitão, é o gestor, né? Que faz esse barco andar no rumo certo, né? Isso que é a engenharia de produção, esse cara, é o capitão, né? E aí saber onde buscar recursos. Tem bastante coisa que a gente faz, né? Mas tem bastante coisa que exige um profissional específico da área, né? Por exemplo, vou fazer uma análise de audiometria num posto de trabalho, eu vou buscar um cara específico para aquilo. Eu preciso colocar uma ginástica laboral para fazer um alívio de tensão no posto de trabalho, eu vou buscar um fisioterapeuta específico, né? Então a gente sabe a intervenção, o que precisa, mas a gente traz a pessoa qualificada para realizar. Sempre montado por uma equipe multidisciplinar, né? Para você ter sucesso, você tem que ter essa equipe por trás, mas você tem que saber como conduzir, né? Então isso é importante. Bom, hein?
Eu tô querendo fazer engenharia de produção já. Tem algumas vagas lá ainda. Estão com vagas abertas. Meu Deus. Então, para resumir, um bom profissional de engenharia, seja ela qual for, pelo que você falou aí, né? Tem demanda hoje no Brasil e no mundo para vagas de engenheiro. O cara não precisa, se ele for bom, ele não precisa ser Uber. De novo, vem aquele negócio, a oportunidade vai bater na porta. E aí tem que se especializar. Tá preparado. Se você não for engenheiro, vai precisar do mercado, né? Então, tendo engenharia, hoje, linguagem de programação, né, inglês. O inglês a gente nem fala mais porque já é básico, mas a linguagem de programação, tudo está dependendo da programação hoje, né? Então, eu vou fazer uma análise ergonométrica de um posto de trabalho. Eu tenho que ter um software que eu vou mexer, eu tenho que intervir com esse software, então eu tenho que ter noções mínimas aí de engenharia, um equipamento que eu vou colocar, eu tenho que fazer uma pré-programação, o preset dele, fazer esse cara andar. Então, independente da área de engenharia, a programação está inserida aí. E não só fazer um curso específico, né, de graduação e que traga a tecnologia de informação, mas sim fazer um curso que você numa área afim, né, e incorporar esse conhecimento, que hoje o mercado tem muita facilidade hoje, né, de você ir aprimorando e acrescentando essa expertise dentro da sua área, né? Então, hoje... E inteligência artificial, vocês estão... Ia perguntar isso também? Exatamente. Porque quando ele falou de programação, a inteligência artificial está chegando forte. Vocês estão pensando em colocar alguma coisa? Já tem alguma coisa na grade do curso? Tem alguma coisa já dentro de algumas disciplinas, né? Ainda é muito novo, né? Ou seja, não tem como... É muito novo, mas muito rápido também, né? Muito rápido. Aquele lance que eu falei do pulo para a terceira, para a quinta revolução, né? Então, sim, a gente já está pensando, já tem alguns cursos que estão mais avançados, outros já estão começando a inserir, trabalhar, né? Ou seja, não está com virar as costas, né? O aluno não vai usar, lógico que vai, né? É um recurso, está disponível, né? Temos que usar, temos que explorar, porque quem os alunos estão usando para fazer o trabalho por eles. Sim, então, e a gente tem que, enquanto professor, saber. Hoje tem software que identifica, né, se aquele trabalho foi ou não estruturado via, né, inteligência artificial. Tem várias coisas e não tem como, né? A gente tem, né? Então é uma vertente que sim, a gente, né, num primeiro momento, para não ficar fora 100%, a gente já começou há 2, 3 semestres atrás trazer palestras. A gente tem a facilidade de ter um dos professores nossos, ele faz parte de um dos grupos especialistas em inteligência artificial do Brasil, né, com reconhecimento mundial, essa equipe dele, né, e a gente está, né, sempre fazendo essa modificação entre, né, o que é, como funciona, quais são as demandas, e aí sempre despertando no aluno também para buscar algo fora, buscar algo mais também, porque sempre eu costumo falar, a sua formação não é só os 5 anos dentro daquelas 4 paredes, né? Você só vai ser mais um, né? Ou seja, o mercado pede muito mais, né? Então, o cara que tem esse diferencial, né? Porque, tá bom, você é engenheiro de produção da EP, o que você pode oferecer para ganhar mais, né? Então, qual o seu diferencial? Né? Então, não, eu fiquei 5 anos sentado aqui na carteira, não faltei um dia, né? E aí? Fez o mínimo. Eu tenho 40 engenheiros de produção nessa mesma situação. E você? Então, hoje o mercado pede muito essa personalização, né? Então, enquanto você está nessa maturação de 5 anos, você tem que fazer algo mais, né? Algo que ninguém fez, né? E isso é muito importante. Vai fazer a diferença. Não só na produção, qualquer formação. E às vezes não necessariamente só algo que ninguém fez, mas uma composição que ninguém fez. Porque, você está ali fazendo engenharia de produção, mas você faz o básico, o curso de inglês, faz um alemão, pega algum outro curso. Greenbelt, por exemplo, hoje o mercado quer. Seis Sigma, você fica como um tutor aí de projeto Seis Sigma. E vai trazendo outras coisas que tem a ver, às vezes, com engenharia, às vezes não, que também pode agregar. Faz algum curso relacionado ao hospitalar. Sim. Já nichou para um outro tipo de mercado onde você vai poder usar engenharia de produção. Healthcare, né? É um mercado específico então, já hoje. Às vezes tem um monte de gente fazendo o mesmo curso que você, mas você fez aquele e outros, já traz um diferencial para você se inserir no mercado que às vezes seja escasso. Né? Hoje tem um aluno nosso que ele fez o mestrado dele na Unicamp em Healthcare, que é justamente o mercado hospitalar. Né? Então ele viu
várias possibilidades de aplicação de ferramentas Six Sigma e com Lean Manufacturing, né? Às vezes o cara cria uma profissão que não existe. Né? Exato. E eu até brinco, né? Ele foi pescado rapidamente lá para uma consultoria internacional, né? Então hoje o time dele responde um restaurante, uma franquia que tem em Londres, né? E ele direto está fazendo ponte aérea para Londres para dar suporte em engenharia de produção, né? Para aumentar a eficiência dessa franquia. Isso é muito legal, né? Caramba. Então, você vai para todos os mercados, né? Não tem muita limitação. Um restaurante, né? O restaurante vai fazer comida? Não. É aquele lance que você falou, né? Eu preciso de pessoas especializadas em cada área, mas o engenheiro de produção está lá como um capitão, né? Esse restaurante está dando prejuízo, o que eu vou fazer? Ele deu todo, né? Então, isso que a gente vai tentar fazer. Não, tem um erro gravíssimo de logística, né? Eu estou comprando do cara errado, estou usando um modal de transporte que não é o mais adequado, eu estou estocando sem controle de estoque, estou vencendo bastante produto jogando fora, né? Então, tem muita coisa que acontece no restaurante e é isso que eles estão analisando. Então, quando esse restaurante, essa rede, né, de restaurantes contratou uma consultoria em engenharia de produção, foi com essa vista, né? Se viesse, o que eu quero fazer? Eu quero mudar, eu quero ser mais produtivo, né? Então, é um cenário que é legal. Muito interessante. O mercado amplo. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. É aquilo que eu falei no começo, né? Em qualquer empresa, nenhuma empresa é tão boa que não precisa ser melhorada. E em função disso, tem campo para a atuação do engenheiro de produção. Então, toda empresa precisa melhorar alguma coisinha. O dono lá está coçando a cabeça porque não está tão bom, não atingiu o resultado que ele quer, porque tem alguma coisa escondida. Né? Tem capacidade oculta, tem erros que estão sendo cometidos aí, né? Tem que ser analisado e entender o porquê e tentar solucionar, amenizar, né? Mitigar esses caras para você ter um melhor resultado. Sempre eficiência. Eficiência. Sempre buscando eficiência. Muito bom. Bom, tem alguma coisa, Fê? Eu acho que também vou fazer engenharia de produção, complementar minha formação, fazer pelo menos especialização. Até deixa o recado, se quem tiver alguma dúvida, sem compromisso nenhum, quiser visitar a EP, né, o campus aberto lá para vocês, aqui de Piracicaba, ou região, né? Quiser saber um pouco. 55 anos. 55 anos, a produção está fechando 12 anos agora. Né? Então, fica o convite, né? Até como esqueci de comentar, né? A gente tem um livro, né? Um e-book que a gente faz, né? A gente está na 3ª edição, que é justamente com os estudos de caso que é desenvolvido dentro dos TCCs, né? Então, Tá disponível online? Manda o link para mim e a gente coloca na descrição do vídeo. Da editora, esqueci o nome, mas eu mando o link, eles podem comprar, é baratinho, acho que não chega a R$20 o livro, é mais para incentivar a editora mesmo fazer a divulgação, né? E a ideia é um pouco essa, o que o engenheiro faz, né? Então olha o que a gente já fez, olha o que a gente já estudou. Tem a jornada também que está no site da EP, se entrar lá na ep.br, lá na ícone de cima tem projetos. Se entrar em jornadas, coloca os links depois. Jornadas, né, jornada de engenharia de produção, jornadas de trabalhos, né, tem lá um pouco do que a gente faz, né, não só TCCs, que a gente põe um pouco do TCC, apresentação, mas também projetos que acontecem, né, projetos que são desenvolvidos lá dentro para quem é comunidade externa que tem interesse, né. É igual eu falei, quando eu queria fazer engenharia de produção, eu lia muito papel, muita divulgação comercial, né, ali não é só comercial, né, ali é um pouco o dia a dia nosso, né, exposição, e hoje a gente tem essa facilidade que a internet traz, né? Que então, tô com dúvida, será que né? Então, eu sempre costumo falar, é uma área muito legal porque tem essa abrangência. Eu não gosto de trabalhar na indústria o dia inteiro, ficar, né? Não tem isso, né? Você vai trabalhar num banco, você vai trabalhar num hospital, você vai trabalhar numa seguradora, num fundo de investimento, né? Tem uma seguradora que tem muito risco para ser analisado, né? Então, uma das grandes ferramentas nossa é a análise de risco, né? Então, eu tenho que analisar o risco, né? Caramba. E o engenheiro de produção traz todo esse escopo, seguradora, né? Usa totalmente isso. Então, a gente tem várias áreas de atuação, né? E mesmo se você está meio com dúvida, o que eu vou fazer, né? Para onde eu vou, a produção traz um pouco isso, por ser tão eclética, né? E generalista, você acaba lá na frente, na sua especialização, você moldando para onde você quer na verdade, toda engenharia ela acaba sendo meio genérica dentro da sua especificidade, né? Mas depois a própria mecatrônica abre um leque do caramba também, né?
Mas antigamente se falava, né? Não sabe o que fazer, faz direito ou administração. Agora, então, se não sabe o que fazer, faz engenharia de produção. Mas fica também o meu parabéns aí pela iniciativa, achei muito obrigado, legal. Né? Muita gente realmente, desde quando eu fui fazer produção, né? Até meu pai, mas o que faz engenharia de produção? Né? Onde vive, né? Vocês colocaram, né? Onde vive hoje está difícil de falar, né? Porque hoje é uma das profissões que pode trabalhar muito remotamente, né? Você consegue ter um link aí com sua equipe, conseguir acompanhar Power BI, tem como acompanhar o que está acontecendo, né? O status quo da sua empresa. Então ela permite que você, né, tenha essa facilidade de estar remotamente e no comando, aí, no controle da ação. Então onde vive, né, fica o que come, né? Cada um come o que quer. Cada um come o que quer, mas eu gosto bastante de comida japonesa, né? Então já sabe quando convidar. Já sabe. Então fica a brincadeira, mas de novo, né? Parabéns, a iniciativa é muito boa. Fiquei sabendo que é uma série, né? Que vem com várias áreas de atuação. Outros professores aí também. E isso desperta, né, no público, num aluno, no futuro aluno, um caminho para onde caminhar. Né? Legal. Que é uma decisão bem difícil. E eu acho que é uma decisão muito precipitada, né? O cara cedo, com 17 anos eu vou decidir minha vida, né? Então, infelizmente, a gente tem muitos que acabam deixando para o meio do caminho, não finalizando, porque às vezes se vê ali, puta, não era o que eu queria fazer, puta, não tô preparado para isso, né? Mas é o que o mercado acaba trazendo, né? Você falou muito bem, como que a gente está trabalhando. Uma coisa hoje a gente já está recebendo alunos mais velhos, né? Hoje a gente tem uma média de idade iniciando ali que não tão mais nova, de 16, 17, já não tem tanto, né? Isso já mostra porque esse perfil de aluno já está pensando, pô, eu não quero fazer agora, o que eu gosto de fazer, tentar né? descobrir então, bastante, a gente já está vendo bastante isso. E bastante que a gente está sentindo agora, para finalizar, é o retorno. Por exemplo, vários ex-alunos, né, que estavam fazendo, fiz engenharia mecatrônica, eu quero fazer produção, fiz mecânica, quero fazer produção. É bom que já aproveita um monte de matéria também. Não, tem, por exemplo, mecânica para produção, 2 anos e meio, 2 anos você consegue tirar outra graduação, né, mais atribuição, né, mecânica para civil, mecânica para mecatrônica, né, produção para mecatrônica, então isso aumenta o leque. E o que é legal, que a engenharia, o CREA, permite essa abertura, né, eu terminei, você faz, você vai criando atribuições, né? E você tem um escopo muito legal. Por exemplo, dependendo, você vai trabalhar numa obra, você comentou, né, eu preciso de um engenheiro elétrico para assinar o meu projeto. Você faz engenharia elétrica, você já é engenheiro mecatrônico, preciso de um cara para assinar um projeto mecânico, né? Faz a mecânica, porque o tempo é muito rápido, né? São 2 anos, é uma pós-graduação. É como se fosse o tempo aí de uma pós, você faz outra graduação, você consegue fazer. E então, aumenta completamente o leque. Sim, né? E te deixa como um profissional muito robusto, né? Mais completo. Dependendo da área, você pode estar ali, você mesmo dando despacho de tudo, né? Muito bom. Muito bom. É um mercado aí, bom saber que está em expansão. O mundo precisa de engenheiros. Sim. O mercado de engenharia, ele oscila bastante também, né? Depende do momento de mundo. Mas eu vi o grande foi essa questão da desindustrialização que o Brasil passou. O Brasil, o mundo passou. Né? Tanto que você vê, a China tem salas de engenharia que tem 30 engenheiros pensando nesse produto, né? Ou seja, eles fizeram o caminho inverso, né? Vamos investir em mão de obra. E hoje aquela ideia, o cara trabalha com um prato de comida. Não, o custo de mão de obra hoje está caro na China, né? Tanto que tem empresas... O cara de chão de fábrica é outra história. Tem empresas que foram para a China com essa pegada de achar que a mão de obra... E estão voltando, já deixaram o barco porque não é o mesmo caminho, né? Então, mudou bastante, né? Só que eles usaram, né? Ou seja, eles saíram na frente muito, né? E o mundo tá retroagindo mesmo, que você falou, né? As indústrias estão saindo da China para voltar para mais próximo das suas localidades. Nos Estados Unidos está migrando muita coisa para o México hoje. Sim. Você vê a Europa mesmo, com a pandemia do Covid, né, se viu em maus lençóis. A logística de você mandar um negócio de lá para cá. O pau que teve energético, boa parte da matriz energética dela era gás, e gás que vinha da Rússia. E, putz, não dá para ser assim. E agora? Né? Aumentou o custo de vida na Europa brutalmente. Você pega Portugal aí, Espanha, foi louco o negócio. Você vê, é uma decisão que tomaram lá atrás, abrindo mão da sua, vamos dizer assim... Expertise, né? Expertise e autonomia, né? Tipo, eu tenho... Porque eles tinham muito nuclear, né? Nucleares.
Aí não, mas vamos sair do nuclear porque tem um risco. E não consideraram o risco de uma guerra, de um conflito global. Você fica dependente, né? A gente ficou dependente, não tinha nada. Quem vivenciou a pandemia, nem máscara. Tinha que usar máscara, não tinha máscara. Tinha que usar luva, não tinha luva, né? Gerou todo um mercado. Ficou o mercado todo bagunçado, né? Faltando produto. Loucura. Muito bom, espero que o pessoal tenha aprendido aí o que é um pouquinho do que é uma engenharia de produção. É uma noção, né, básica, né? Eu acho que é válido. É uma noção básica, mas é muito mais do que você aprende saindo de um terceirão. Assim, acho que vale a pena vocês... A EP faz algum trabalho junto às escolas para expor um pouco mais do que são os cursos? Então, a gente recebe alguns convites, faz alguma proposta, né? Mas existe uma resistência hoje, né? De, vou lá, mas tem sempre aquele lado comercial, né? Vou lá para vender o curso. Não, às vezes a gente nem tem essa intenção de vender o curso, tem a intenção de levar a informação mesmo. Levar o que é o... Até para tirar um pouco esse trauma, esse medo do aluno que está lá, né? Você tem um aluno lá, tem que decidir agora, às vezes a influência do pai, a pressão da mãe, a pressão dos colegas, tem que sair da cidade, não tem, né? Às vezes o cara não quer sair da cidade, nem sonha que tem um curso, né, de qualidade, a gente tem nota 5, nota máxima, né, nota 4 no Enem, então de qualidade tem 4 estrelas, o guia estudante, ou seja, às vezes nem sonha que tem aqui, vamos fazer, pertinho, né? Então deixa de estudar, né, então aí no quintal de casa. Isso é importante. O objetivo nosso aqui também não é promover a AEP. Eu fiz lá, eu sei que é boa, mas é trazer informação do que é o engenheiro de produção mesmo. Essa é muito legal. Você não porque até a gente está atingindo o mundo aqui. O episódio está disponível para... Se o cara está lá no meio do Goiás, tem um curso de engenharia de produção, às vezes ele não sabe o que quer fazer. Se assistir o nosso episódio, ele já tem um pouco mais de noção. Vale a pena provavelmente investir. Lá vai ser mais focado no agro do que na indústria. Que é aquela ideia de direcionar o curso, né? Vale a pena investir 1h30 aí para assistir todo o conteúdo, para de repente não fazer a matrícula e depois se arrepender, eu não sabia que fazer isso. Não é o que eu quero. Bom, Lima, obrigado aí por dar tanta informação. Eu que agradeço, né, o convite e, como eu falei, estamos abertos, né, qualquer dia. Quiser gravar um programa lá com a frente de coordenadores, frente de professores, também está aberto. E o pessoal, né, quiser conhecer, aí estamos portas abertas a tomar um café lá com a gente. Muito bom. Show de bola. Vocês fiquem ligados porque esse aqui é só o primeiro, né? Já temos outros professores, outros coordenadores aí que já estão agendados para vir nos próximos episódios. É isso aí. Vai ter mais informação de outros cursos e outras profissões aí para vocês. Facilitar o rolê. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no canal. Vem tomar um café Govone com a gente. Esqueceu do resto? Não, é que eu queria pegar um negócio aí? Aqui. Chama a VF Móveis para fazer os seus móveis corporativos. Chama na Ju para fazer o seu marketing, estratégia. E passa lá na Atenas para dar uma exercício, meta do ano. Física. Tamo aí, tô mais 2 mesinhos aí, eu já encerro e posso ficar sem fazer academia o resto do ano. Só 3 meses. Mais? Semana que vem tem mais. Valeu. Tá naquela ou nessa? Naquela? Boa noite.